A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis, e vamos nos lembrar do tema do trimestre, que é personagens marcantes da Bíblia. O personagem de hoje, nós vamos falar sobre Sansão, seu chamado, né, as promessas de Deus feitas a ele, suas escolhas dentro do livre-arbítrio, e também as consequências por causa destas escolhas. O tema, como eu já disse, Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. Esta lição será ministrada no dia 3 de agosto de 2025, nas igrejas que ainda têm a escola bíblica dominical. O que eu disse? Porque alguns já trocaram de dia, outros já suprimiram, por qualquer coisa também se suprime a escola bíblica dominical, e eu considero isto um erro grave, né? Porque a escola bíblica, junto com os cultos de ensino, são a base da formação dos membros da igreja, formação teológica, espiritual, doutrinária, é o que nós precisamos. Então, até que trocar o dia, se trocar o dia, vai ter que tirar outra coisa, ou substituir, ou juntar com outro tipo de liturgia. Mas acabar com a escola bíblica dominical é, de longe, um dos grandes erros que a igreja local tem cometido em muitos lugares. Nós instalamos o tema da escola da lição de hoje, né? Vamos falar sobre os objetivos, que são sempre 3. O primeiro, entender o propósito do voto nazireu no nascimento de Sansão. O segundo, identificar os tropeços contínuos e frequentes de Sansão. E o terceiro, mostrar a realidade do princípio do livre-arbítrio, como sempre fazemos. Então, separamos por palavras, por tópicos, por pontos, por frases, dentro da lição, para facilitar a nossa análise, né? E começamos aí com um tema para nós já, vamos dizer assim, assimilado, que é a questão de livre-arbítrio. Para outros, há um certo desentendimento. Algumas denominações, algumas ramificações evangélicas, elas não têm o livre-arbítrio como um ponto vencido dentro da sua teologia. Pelo contrário, eles trazem outras visões, outras afirmações, que não é o caso agora, não entra o caso agora de nós compararmos uma coisa à outra. O importante é ficarmos naquilo que nós temos aprendido, tá bem? E o que nós temos aprendido, nós continuaremos aprendendo um pouco mais na lição de hoje. Dentro dos personagens marcantes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, hoje nós vamos falar da pessoa de Sansão, um homem escolhido já ainda no ventre de sua mãe, quando o Senhor fala com o seu pai e transmite a ele aquilo que deveria acontecer na vida deste menino, porque o Senhor já tinha um propósito na vida de Sansão antes do seu nascimento. E, ao transmitir a Manoá, seu pai, aquilo que deveria acontecer. Obviamente que a mamãe também está ouvindo, e eles deveriam se preocupar com isto. Então, nós temos a base da lição na questão do voto de nazireado, quer dizer, o voto nazireu. E nós vamos entender um pouco, obviamente vamos ficar sempre dentro da lição para que a ideia não se expanda, não se abra muito, o leque não se abra muito, e depois nós não temos tempo hábil na escola bíblica dominical e também
não temos, muitas vezes, esse tempo hábil para o estudo. Eu não estou dizendo de nossa parte, estou falando daquilo que nós vamos levar ao aluno, ao professor, ao superintendente. Para quê? Para que é o que nós vamos falar também na continuidade das dicas para professores de escola bíblica dominical. Tá bem? Então, vamos começar pelo tema, como sempre fazemos, o livre-arbítrio no plano divino. Tá? Sempre nos lembrando que o livre-arbítrio não nos dá o privilégio ou o direito de escolhermos o errado. Pelo contrário, quando nós falamos de livre-arbítrio, é o Senhor nos permitir escolher. Sim ou não, vou, não vou, quero, não quero, porém, sempre o Senhor alertando quanto às consequências das nossas escolhas fora da vontade de Deus, fora do padrão de Deus. Então, o Senhor não nos trata como autômatos, como robôs, o Senhor nos dá certos direitos, nós temos o privilégio de termos certos direitos, mas estes direitos eles devem estar totalmente controlados e debaixo da vontade de Deus. Porque ainda que tenhamos este privilégio de escolhermos, nós precisamos escolher aquilo que satisfaz a vontade de Deus, aquilo que está debaixo do plano, veja, debaixo do plano divino, o livre-arbítrio no plano divino. Então, quando nós pensamos neste direito, neste privilégio que nós temos que ter a responsabilidade. Também nós temos que ter o compromisso de que as nossas escolhas, elas devem satisfazer a vontade de Deus. Porém, o Senhor Deus não nos obriga a fazermos isto. Só que também não nos tirará o privilégio de sofrermos as consequências daquilo que nós escolhemos. Este é o padrão bíblico do Gênesis ao Apocalipse. Adão, Eva, não comam do fruto proibido. Comeram, tudo bem, tá tudo certo, está no controle, eu já estava sabendo, só que todos sofrerão suas consequências. O homem teve sua consequência, a mulher teve sua consequência e a serpente também sofreu as suas consequências. E sofremos-las até os dias de hoje. Tá? Elas ultrapassaram as linhas temporais e chegam até os dias de hoje, ainda nós sofrendo essas consequências. Então, nós precisamos pensar muito bem ao fazermos uso de determinados privilégios que nós temos. Isso vem para o Novo Testamento, também a questão do cumprimento da lei e a igreja de Cristo, a igreja gentílica, a igreja salva no meio do povo gentil, não ter o dever de cumprir os mandamentos. Porém, não estando sem mandamentos, não vivemos sem preceitos e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, nós estamos falando do livre-arbítrio. Também, às vezes as pessoas pensam que ter um livre-arbítrio é você poder sair por aí fazendo escolhas erradas. Não, eu escolho o que eu quero. Então, entre isto e aquilo, eu escolho o pior, eu escolho o errado. Tá bem? Mas este direito do livre-arbítrio, ele tem que estar ligado à consciência cristã. Quer dizer, quanto mais intimidade nós tivermos com o Espírito Santo de Deus, maiores serão as nossas escolhas dentro do plano divino. Quer dizer que todo o meu pensamento, todo o meu desejo, toda a minha vontade, toda a minha força estará atrelado ao quê? Ao meu amor a Deus. Este amor a Deus me fará tomar as decisões corretas. Porém, não vai ser isto que nós vamos ver na vida de Sansão. Veja, nós temos já no início, e eu esqueci de ler o texto áureo da lição, nós vamos ver desde o princípio, e dentro do texto áureo nós temos o segundo ponto, que é, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ela quem? Uma das escolhas
fora do padrão do voto de nazireado, do voto do nazireu. Nós vamos entendendo no decorrer. Quem é ela? Né? Nós temos aí duas situações. Nós temos Dalila, nós temos uma outra mulher também tomada, o desejo de tomar esta mulher para si. Então, nós vemos sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele, veja, aqui está a terrível consequência. Também o quanto Sansão brincou com o seu voto, com o seu compromisso, com a sua responsabilidade com Deus, o quanto Sansão foi displicente quanto à sua comunhão com Deus, as verdades de Deus, o voto que havia feito por seus pais e também, obviamente, no seu crescimento, né? Ele vai tomando conhecimento desta vida que ele precisa ter diante de Deus. E o que acontece? Ele disse, mais uma vez, eu vou sair e vou vencer, e vou prevalecer, porque Deus está comigo, porque eu tenho voto, porque eu... Só que ele não tinha esta mentalidade quanto ao voto, quanto ao seu compromisso com Deus, de mantê-lo de pé, de mantê-lo na presença, tanto presente na sua vida, quanto na presença de Deus. Não houve qualquer tipo de preocupação. E o que acontece depois dessa frase? Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Juízes, capítulo 16, o versículo de número 20. Então, está aqui uma primeira, a pior, a consequência, aqui foi a derradeira, né? A última consequência, que agora a vida, tanto o ministério e a vida do povo a que o Senhor vai destinar a vida deste homem e também a sua própria vida, vai sofrer uma guinada terrível, porque o Senhor se tinha retirado dele, quer dizer, ele entristeceu o Senhor a tal ponto que o Espírito Santo se retirou da vida dele. E o que acontece? Quando o Espírito Santo se retira da vida da pessoa, por mais votos, por mais promessas, por mais que seja a presença do Senhor na vida de um homem, porém as suas consequências, as suas atitudes, veja, o Novo Testamento nos pede, ou nos ordena, ou nos alerta a não entristecermos o Espírito Santo, a não entristecermos o selo que nós fomos selados, a nós não brincarmos com a presença de Deus na nossa vida. E o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas assim, bom, não está acontecendo nada, Deus não deve estar nem aí com a minha situação, e ele continua fazendo. Mas o perigo é que a consequência, ela vem não sem aviso, mas ela vem muito rápido. Veja, Sansão tinha ciência das coisas que ele está fazendo. Nós vamos ver aqui que ele tem uma vida totalmente descompromissada, distanciada, porque ele desconsidera conselhos, ele desconsidera o voto com o Senhor, e nós vamos vendo que estas atitudes de não levar em consideração alguns avisos, algumas responsabilidades, culmina agora com a retirada do Espírito Santo de Deus da vida dele. Ele disse, vou me levantar e mais uma vez eu vou prevalecer contra os meus inimigos. Mas o que acontece é totalmente o oposto. Ele é vencido, o povo, consequentemente, também é vencido, e agora estão todos debaixo do mesmo jugo. Então, quando falamos do voto de Nazireu, nós vamos falar alguns pontos sobre isto, que são o quê? Votos são, veja, fala de consagração, fala de seguir orientações e de cumprir determinadas restrições. Veja, quando nós falamos sobre orientações, e quando nós falamos de consagração. Nós vamos falar mais detidamente aqui neste ponto sobre o voto
de Nazireu. Mas eu quero lembrar a questão do voto. Veja, o voto, ele não é somente para ser falado, mas, acima de tudo, ele tem que ter um peso na nossa vida muito grande. Por quê? É um compromisso, é uma responsabilidade que nós assumimos com Deus. E nós não podemos brincar com Deus, tanto na questão do voto, eu sempre cito a questão de Eclesiastes capítulo 5, quanto nós vamos ver Paulo também dizendo assim, olha, de Deus não se zomba, quer dizer, com Deus não se brinca, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher, aquilo que ele semear, ele vai ceifar. Né? Nós temos tanto prazer em falar sobre a lei da semeadura, da colheita, eu tenho o direito de plantar o que eu quiser, mas também tenho o dever de colher também aquilo que eu plantei. Eu não posso plantar uma laranjeira e querer colher, né? Eu não posso plantar uma pimenteira e querer colher dela morangos. Não existe essa situação. Então, nós precisamos, primeiramente, nos preocupar com a questão do voto. Hoje em dia, nós não temos visto muito esta atitude, mas antigamente, alguns anos atrás, uns 20 ou mais anos, nós vemos não somente a questão do voto, denominações inteiras baseadas na questão de fazer votos, sabe, de fazer compromisso. Está errado? Não, não está errado. É muito bom que nós tenhamos momentos pontuais da nossa vida em que nós devemos e até precisaremos fazer votos, fazer compromissos com Deus. Porém, sempre pensando naquela questão, eu vou prometer, mas eu vou conseguir cumprir? Qual é o volume de votos que eu estou fazendo? Tá? Existem denominações que praticamente tudo que se faz à base de votos. E na hora do cumprimento, na hora da minha parte, da minha responsabilidade quanto ao voto, nós vamos ver votos do Gênesis até Malaquias no Antigo Testamento, nós vamos ver também alguns pontos de compromisso com Deus no Novo Testamento, mas nós vamos ver que tanto a quantidade quanto a razoabilidade, lembra-se, quando eu falo de razão, eu estou falando daquele pai que disse, o primeiro que sai dos portões ao meu encontro para me felicitar pela vitória, se o Senhor me der, eu vou sacrificá-la, ou sacrificá-lo, ou sacrificar a questão da pessoa ao Senhor. E o que acontece? Lhe sai a sua única filha. Ninguém está falando que ela foi sacrificada, mas veja, o Senhor nunca aceitou o sacrifício humano, não é de aquele momento que ele aceitaria. Mas aquela moça, aquela jovem, ele teve que passar por algum processo, talvez um voto de castidade, de viver para o Senhor, de entregar-se ao Senhor, de viver ser ligado à comunhão, quer dizer, à liturgia do culto hebreu, judeu, menos pensarmos na questão do sacrifício, como era feito o derramamento de sangue. Isso Deus nunca aceitaria, e isto é até uma forma impensável de servir ao Senhor. Isto não existe. Mas o voto, nós precisamos sempre tomar cuidado. É muito bom fazermos voto? Eu faço. De quando em vez, quando a situação está muito periclitante, né, que a oração tem que ir além, que a consagração tem que ir além, o que eu faço? Geralmente eu faço um voto com Deus. Né? Nós vemos Abraão fazendo, nós vemos seu neto Jacó fazendo votos, nós vamos ver, e não é uma doutrina antibíblica, porém, precisamos tomar cuidado, tá? Para que isto não vire uma banalidade no meio da igreja. Tá? Então, o voto era um voto nazireu. Nós vamos falar sobre o nazireu, nós vamos falar um pouco mais adiante. Tá bem? E como nós vemos esta consequência? Veja, a ponto do Senhor se retirar dele, por causa dos tropeços, tá? Contínuos e frequentes. Esta questão aqui fala de algo que acontecia e muitas vezes sabemos do que estamos fazendo, o que está acontecendo, mas continuamos. E este contínuo, esta continuidade, ela é frequente. Quer dizer que nós nos tornamos transgressores
dos votos, dos compromissos que nós temos com Deus, de maneira o quê? Como se fosse algo normal, como se Deus não levasse em consideração. Então, veja, haviam tropeços? Sim, há tropeços em nossas vidas, haverão? Sim. Porém, nós precisamos tomar cuidado com esta ideia, continuidade e frequência. Com que frequência eu estou praticando este pecado? Com que frequência eu estou praticando este erro? Ele é contínuo, ele é seccionado de vez em quando, mesmo que seja de vez em quando, existem coisas, ou quando se trata de pecado, nós não podemos praticar. Porque se praticamos de vez em quando, mas eu não faço todo dia, mais uma vez, de mês em mês, de 3 em 3 meses, quer dizer que não houve conversão, não houve arrependimento na questão do tropeço, do pecado. E quando não há este arrependimento, e quando não há o abandonar deste pecado, ainda que, mas lá na frente ele vai se tornar frequente. Porque nós vamos nos amoldar a esta situação, nós vamos nos sentir tranquilos, confortáveis nesta situação. Qual situação? Na situação dos nossos tropeços. É por isto que transgredimos a primeira vez, devemos ir ao Senhor arrependido, quer dizer, não continuarmos nisso. Para quê? Para que esta continuidade não tenha uma frequência, quer dizer, o espaço de acontecimento vá se tornando cada vez menor, até se tornar diário, E isto foi acontecendo na vida de Sansão. E a primeira pergunta que nós temos dentro da lição é esta, né? Então, nós já falamos também dentro dos objetivos, que agora, no decorrer da lição, nós vamos desenrolar com um pouco mais de entendimento. Tá? A primeira pergunta é: quem é Sansão? Obviamente que nós temos algumas informações sobre Sansão, sobre seus pais, né? Antes do seu nascimento, como eu já disse, né? O Senhor visita os seus pais, vai transmitir a ele a sua vontade para a vida do menino que vai nascer e expõe a questão de uma vida consagrada, faz, né, do voto, e os seus pais aceitam a tal ponto de oferecer um sacrifício. Observações quando nós prestamos atenção, quando um ser celestial vem conversar com os seres humanos. Se ele aceita o sacrifício, se ele aceita para ele o sacrifício, nós temos aí, então, uma teofania, nós temos um aparecimento fora do seu tempo, de Cristo fora do tempo. Por quê? O anjo não aceita, sabe? O que ele faz? Ele toca com o cajado, ele vai fazer uma oração, aquele sacrifício vai se transformar, queimar e se transformar em sacrifício de cheiro suave, porque ele vai subir para Deus. Nós vemos isto até no Novo Testamento. Quando vai haver a adoração tanto de anjos quanto dos homens consagrados ao Senhor, eles simplesmente, nós vamos ver Paulo e Barnabé, pulando na frente do povo, rasgando as vestes e dizendo: somos homens iguais a vocês. Quando João vai se prostrar diante do anjo, ele diz assim: sou conservo teu e dos teus irmãos. Vamos ver no surgimento, nas conversas com Daniel, nas conversas com os profetas. Então nós precisamos entender isto. O que acontece na hora do sacrifício? Se ele recebe para si, se ele aceita, nós temos então uma aparição atemporânea de Cristo, né? Cristo se apresentando, vamos dizer assim, é uma teofania, uma aparição teo de Deus ali, e ele aceita o sacrifício. Se ele não aceita, ele vai tocar com o cajado, o sacrifício vai queimar e vai subir como um cheiro suave, e ele vai expressar também essa ideia: sou conservo teu e dos teus irmãos. Então, nós precisamos sempre prestar atenção nesta situação. Então, quem é Sansão? Veja que antes de Sansão nascer, nós temos aí uma conversa com seus pais. Nós vemos Deus conversando com seus pais acerca de como deveria ser, não diz
como seria, Deus não o obrigaria a viver daquele jeito, mas como deveria ser. Então, dentro do voto do nazireado, é a ideia, o nazireu, a ideia de alguém consagrado a Deus. Tá? Quando nós falamos sobre santificação, nós estamos falando sobre santificar-se, quer dizer, afastar do mundo, consagrar-se, quer dizer, entregar-se totalmente a Deus, a sua vida, como nós cantamos, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. O que é uma consagração? É quando nós pegamos algo ou alguém e entregamos ao Senhor para aquele algo ou alguém ser usado único e exclusivamente para Deus, para a sua adoração, para a sua vontade. Bem, então nós vamos lá. Então, o que seria o ponto de número 1? Quem é Sansão? É um nazireu, dentro da questão do voto. Tá bem? Dentro da questão do voto, ele é um nazireu, quer dizer, alguém escolhido por Deus que deveria consagrar-se e seguir algumas orientações e cumprir determinadas restrições, que nós vamos ver no decorrer do caminho, que seria usado por Deus para começar a livrar Israel dos seus inimigos. Quer dizer, lá naquele tempo, quem eram os opressores eram os filisteus. Tá bem? Então, Sansão seria mais um dos juízes, seria mais um juiz. Por quê? O Senhor o usaria para quê? Para livrar e conduzir o povo. O juiz, ele então tinha somente esta ideia, mas o juiz, ele era um referencial, era aquele a quem Deus levantava e usava para que o povo se mantivesse dentro da sua vontade, dentro do seu querer. Assim como foi no começo, né, quando ele vem trazendo os juízes, ele traz Moisés, ele como juiz também, como um legislador. E depois nós temos os juízes, começando com Josué. Nós vamos ter um período dos juízes, depois nós temos o último dos juízes e o primeiro dos profetas, que é Samuel. E nós vamos agora entrar depois disso no período dos profetas, e assim, consequentemente, até João Batista profetizando no deserto, e o que acontece? O surgimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que dentro do plano divino está tudo pronto, está tudo especificado, está tudo normal, está tranquilo. O que acontece é que, de vez em quando, alguém ou alguns resolvem simplesmente sair e deixar de cumprir a vontade de Deus em suas vidas. Tá? Na questão, então, do livre-arbítrio. O que acontece? Está tudo estabelecido, está tudo, na realidade, pré-estabelecido por Deus. Porém, cabe a nós fazermos do quê? Deste nosso chamado, deste nosso voto, algo que nos una, não que somente nos dê a ideia de estar preso à vontade de Deus, mas uma união, como nós vemos na pessoa bendita de Cristo, servindo ao Senhor aqui na terra, né? Como filho, como a palavra encarnada, ele entrega-se voluntariamente. É isto que se precisa, que se exige daquele que está na presença de Deus, ou melhor, que se exige de nós. Então, quem é Sansão? Apesar de tudo que nós vemos os problemas quanto no tempo do seu nascimento, nós vemos os problemas que Israel estava tendo. Porque o Senhor, então, está levantando um juiz? Porque havia problemas. Quais eram os problemas? Israel na mão dos filisteus. Tá bem? Então, Deus sempre terá um propósito, Deus sempre terá algo, uma direção naquilo que Ele nos chama a fazer. Ele não nos chama somente para dizermos sim ou não, para desobedecermos ou não a sua vontade. Não. Qual era o propósito na vida de Sansão? Como nazireu, ele seria uma ferramenta de Deus para começar a livrar o povo de Israel, começar a livrar. Veja que a ideia de começar a livrar nos dá a ideia também do quê? De uma sequência.
Não vai ser um acontecimento de uma hora para outra. Não, haverão percalços, dificuldades, assim como nós vimos na maioria da vida dos juízes, problemas que vão, que vêm, que aumentam, que diminuem, mas até o sanar deste problema, talvez iria a vida de 1, 2, 3 até juízes, tempos de há muito tempo para se sanar determinados problemas. Tá bem? Então, Sansão, ele é chamado por Deus, ele coloca a questão do nazireado para quê? Porque ele seria uma ferramenta para começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ora, e tudo que nós falamos de começo, nós temos que ter a ideia de que quando começamos algo, ainda que em nosso tempo não consigamos concluir, aqueles que virão depois de nós seguirão os nossos exemplos. Então, nós precisamos, de todas as maneiras, mantermos os nossos compromissos, a nossa vida, as nossas responsabilidades com Deus e mantermos este voto, vamos chamar assim, da melhor maneira possível, tá? O melhor da nossa vida, porque outros virão nesta sequência e vão nos copiar, e vão nos imitar. Então, primeiro nós temos aqui, quem é Sansão? Então, nós temos aqui quem é Sansão, e dentro de quem é Sansão eu tirei esta ideia de que seria uma ferramenta usada por Deus para começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. O subtópico 1.1 diz o voto de Nazireu. Então, primeiro, é um voto de consagração, mas não é qualquer, é um voto especial. Por que especial? Porque vai exigir desta ferramenta, deste instrumento nas mãos de Deus, algumas que ele siga, que ele observe, que ele se mantenha dentro de um caminho. Este caminho, ele é feito do quê? De orientações e de cumprimento de determinadas restrições. Tá? Orientações, quando nós falamos de orientação, é aquilo que nos informa, é aquilo que nos dá a direção, que nos dá o caminho certo, correto. Veja que as orientações aqui são dadas por quem? Por Deus. Lógico, não abre, ou logo, não abre nenhum tipo de espaço para que pensemos que essas orientações elas seriam erradas ou dariam errado em determinado momento. Pelo contrário, se, e tão somente se, Sansão seguisse as orientações, primeiro as orientações de Deus, o seu caminho, apesar das dificuldades, ele ficaria um pouco mais tranquilo. Por quê? Ele estaria andando debaixo das diretrizes de Deus. Uma vida totalmente controlada pela presença de Deus. Aqui, no caso, o Espírito do Senhor, ele seria o seu condutor, como nós vimos em outras lições. Seguir algumas orientações, veja, dentro desta consagração especial, ele precisa, veja, existem chamados, há um chamado geral para a igreja e há um chamado específico. Há um ministério geral da igreja e há ministérios específicos, como nós vemos em Efésios capítulo 4. Nós temos dons e nós temos dons específicos para cumprir determinadas exigências e orientações. Por isso nós falamos de especial. Não é especial a pessoa, mas o modo de fazer, de levar a cabo a vontade do Senhor, é dado a este chamado, a esta pessoa, ferramentas, métodos, modos, equipamento, um revestimento especial para quê? Para que ele consiga seguir as orientações e cumprir determinadas restrições. Aqui é que o ponto fica bom. Restrições fala do quê? De restringir, de diminuir uma área, um espaço, ou o que quer que seja o que eu vou fazer. Fala de restrições. Aqui o nazireu, ele não deve, de maneira alguma, fazer determinadas coisas com a sua vida. Tá? Nós vamos ver o que é a questão do nazireu. Ele não poderia se casar, né, ainda que se case, com qualquer tipo, classe,
tá? Daquela que vai ser sua parceira, daquele que vai estar com ele todos os dias. Segundo, ele não pode beber bebida forte, ele não pode cortar os cabelos, ele não pode aparar a sua barba, ele não pode tocar no imundo, ele não pode chegar perto de cadáver, nem de animal, nem de humano. Ele tem restrições, algumas restrições, ou várias restrições. Para quê? Para que ele consiga cumprir o seu voto. Ora, e assim também é na nossa vida. Qual é o nosso desejo hoje? Agradar a Deus. Tá? Qual seria a nossa consagração a Deus? Como eu acabei de cantar o hino, se eu não me engano, é 432. Na minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. Ah, minha alma lava, Salvador, como o seu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Isto é consagração. Porém, dentro desta consagração, nós temos as orientações, o manual, vamos dizer assim, de palavras, de direções, de caminhos que eu devo seguir e que eu não, dos que eu não devo seguir. E dentro destas orientações também me é trazido restrições, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Esta é bem restrita. É o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo. Veja que no Novo Testamento, Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O escritor aos Hebreus, ele vai falar de pecado e ele vai falar do quê? Daquilo que nos impede. Não somente o pecado, mas aquilo que eu sempre esqueço essa palavra, né? O pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço. Veja, ele fala de pecado e fala de embaraços. Paulo vai falar do que eu devo e o que eu não devo. Me é lícito, mas eu não posso fazer tudo aquilo, porque não convém a um cristão. Então, a ideia aqui das restrições era o que não era conveniente ao quem? Ao nazireu. Não era conveniente determinadas situações locais, determinados contatos, determinados... E nós vemos que estas restrições, elas são único exclusivamente no sentido de preservar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Por quê? Os rompimentos dos votos, das alianças, dos compromissos, ela vem sempre de baixo para cima. Veja que as alianças, elas vêm de cima para baixo. Foi Deus quem falou com Manoá e sua esposa, ainda gestante de Sansão. Mas o rompimento destas alianças, elas são sempre de baixo para cima. Sansão quebra esta aliança, quebra este voto, e é onde nós precisamos nos preocupar. Então, ponto de número 1, o voto de Nazireu, tá bem? Depois vai se alongando, vai se estendendo, e nós vemos várias coisas que o Nazireu não pode fazer. A questão aqui é devo ou não devo? Não, é não devo. Quando falo de restrição, de restringir, eu estou falando de determinadas coisas ou de coisas que não podem acontecer na minha vida. Tá? Veja, a restrição da liberdade, não tem esse meio termo. Às vezes tem, mas não tem o meio termo. Quando se fala de restringir liberdade, está falando de se tirar toda ela. Tá? E para isso a pessoa vai ser levada a um determinado lugar, ali ele vai ser encarcerado e assim sucessivamente. Restringiu a sua liberdade. Tá? Nós estamos falando agora de ir e vir, o direito de ir e vir. Então, quando falamos de restrições, nós estamos falando de algo, de limites muito pequenos, onde esta pessoa ela pode se movimentar. Ela pode, então, falamos de restrições. Mas estas restrições, elas foram nos dadas através do quê? De orientações. E estas orientações vêm da parte de Deus. Onde nós precisamos tomar cuidado para que, ao termos uma ideia equivocada na questão do livre-arbítrio, nós não nos comprometermos, ou não comprometer a nossa vida, tanto espiritual ou qualquer área dela, comprometê-la com atuações, com atitudes, com situações que contradizem, nós vamos falar ali, ainda no ponto de número 1.1, com situações que vão entrar em choque com as orientações e restrições determinadas por Deus na nossa vida.
Tá? E hoje há uma ideia de que você é livre, você está no tempo da graça, você pode fazer o que você quiser. Não, porque nós alguns até dizem, não, a gente faz o que a gente quer, depois a gente vai e pede perdão. É uma ideia totalmente fora de contexto. Né? Nós vemos também, na questão de quem é Sansão, nós vemos também o quê? Nós vemos um líder escolhido. Veja, não há nenhum demérito da pessoa de Deus ou do chamado de Sansão. Veja, escolhido por Deus. O problema está na questão aqui, ó, mas, contudo, porém, entretanto, é onde nós devemos. Veja, um líder escolhido por Deus, mas que escolhe livre-arbítrio, escolhe viver uma vida cheia de contradições em sua espiritualidade. Tá? E quais seriam estas contradições? Vamos andando mais para frente. No ponto de número 2, então nós temos aqui, né? No ponto de número 2.1, veja, onde estão as contradições? No ponto 2.1 nós temos na lição que ele desce para Timnate para tomar uma filisteia como esposa. Mas ele despedaçou um leão. Veja, mas uma coisa não substitui, não equipara, não equivale à outra. Aí nós estamos falando de contradições. Veja, há um homem que despedaça um leão como se fosse um frango, né? Ele simplesmente vai partir este leão ao meio com a sua força por causa do voto que ele tem, e, aliás, do voto que Deus tem com ele. O que ele faz? Mas, ao mesmo tempo, olha a contradição, ele vai para tomar uma filisteia, que é uma das restrições para o nazireu. Tá bem? Não tomar qualquer tipo de mulher. Em alguns casos, nós vamos ver também, até alguns lugares, a ideia do celibato, de não ter uma mulher para si. Tá bem? Mas vamos falar dessas contradições na sua vida espiritual, na sua vida, no seu voto com Deus, na sua vida com Deus. O que é contradição? É quando uma coisa não bate com a outra, sabe? Não tem aquela coerência, não tem coerência. Veja, ele despedaça um leão totalmente na presença de Deus, mas vai tomar uma mulher, vai receber por esposa uma mulher que não faz parte do seu povo, não faz parte do seu povo. Tá bem? Outra contradição, tá vendo? Ele, em determinado momento, ele se mostra interessado por uma prostituta, por uma meretriz, numa determinada região. Tá? E, ao mesmo tempo, ele sozinho, por causa deste problema, ele vai ter outros problemas. Tá? Nós vemos na vida de Sansão, nessa batalha com os filisteus, eles vão sempre propor aos outros alguns enigmas, algumas charadas, que, se descoberto ou não a solução desta charada, desta questão, um ou outro seria, quem acertasse seria beneficiado. Mas as charadas de Sansão, elas são entregues para os filisteus por sua esposa, por suas esposas, no caso aqui, né? Nós vamos ver Dalila entregando a situação de Sansão. E ele chega, veja que ele tem ciência do que está acontecendo. Ele diz, olha, vocês conseguem, se vocês não estivessem arando com a minha novilha, vocês nunca conseguiriam entender. De onde ele diz assim, olha, da bravura surgiu doçura. Ele está falando do leão que ele matou. E do favo de mel que foi posto, que as abelhas produziram dentro desta carcaça. Tá bem? Então, ele não poderia tocar. Ele está com fome, ele simplesmente vai lá, toma uma porção do mel que há nessa carcaça, se a carcaça está morta, né? Deste animal morto, e ele se alimenta disto. Como nazireu, ele não poderia tocar num corpo, no que quer que seja que esteja morto. Ele não podia. Mas veja, daqui a pouco ele está arrancando os portões com suas
tramelas, como dizem antigamente, ele arranca 2 portões e vai levar uma distância muito grande, vai colocar lá no monte. Né? Então veja o que é contradição. Tá? Ele age como um servo, ele tem atitudes de servo de Deus, tá bom? Como nazireu, mas ao mesmo tempo a contradição vem no quê? Nos seus interesses mundanos, de simplesmente deixar para trás o quê? As orientações e restrições do seu voto com Deus, do seu compromisso com Deus. Veja que Deus, em nenhum momento, ao despedaçar de um leão, não é obra humana. Veja que é a força que Deus concede a Sansão, arrancar enormes portões. Agora imagine em portões de uma cidade altamente fortificada. Eram portões enormes, suas dobradiças eram fortíssimas, suas travas, suas tramelas, suas formas de fechamento eram muito seguras. Ele simplesmente, com a força dos seus braços, ele arranca as duas e leva embora. Mas veja, então nós vemos o quê? Arrancar portões é do homem ou de Deus? De Deus. Mas veja, o interessar-se logo por uma meretriz, né? Coisa que o Senhor havia orientado ele através do quê? De restrições que ele deveria ter na sua vida. E hoje não é diferente. Muitas vezes nós fazemos coisas que até as pessoas dizem, se assustam com a parte sobrenatural. E alguns até olham, mas esse fulano não é aquele que faz isso, que faz aquilo. Como pode? Veja, Deus tem propósito com o quê? Com a sua palavra. Deus nunca vai voltar atrás, ainda que, veja, aquele a quem ele escolheu esteja se distanciando ou esteja distanciado de sua vontade, o Senhor Deus não vai voltar atrás de sua palavra. Não vai. Porque nós estamos usando o nome de Deus, nós estamos falando em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem poder. Agora, a minha situação espiritual é um outro problema. Este eu vou ter que resolver com Deus. Veja, ele tem compromisso com a sua palavra, mas não tem compromisso com aquele que está fora da sua presença. Nós vamos ver isto na vida de Sansão, no decorrer desta lição. Nós estamos, então, no ponto, uma entrada triunfal, né, uma força singular, que nós vemos esta força, ela só é distinta, ela só é singular porque é a parte de Deus na vida de Sansão. Tá bem? Já o seu comportamento, as suas atitudes já não são tão singulares assim, porque faz parte da natureza humana, né? Faz parte da natureza pecadora do ser humano. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Veja, o Senhor Deus não está fazendo alguma coisa porque nós estamos fazendo coisa errada. Isto não nos garante e nem deve dar a impressão de dar esta garantia a nós de que Deus está sendo conivente com os nossos pecados. De Deus está sendo conivente. Veja que no decorrer da vida de Sansão, o Senhor vai avisando, vai orientando, vai chamando a atenção, que nós vamos ver agora no ponto de número 2.2, que vai falar assim sobre performance, não é tudo. O que é performance? O que é performance? Você vê um ator, uma atriz de qualquer arte cênica, você vai ver e vai dizer assim, puxa, mas que trabalho bonito, bem feito, que envolvimento. Isto é a performance, não é a pessoa. Ele está simplesmente expressando características da sua a performance exigida pelo papel que ele está fazendo, que ele está representando. Não é a vida dele. Ele está representando a vida de alguém, seja real, fatos reais, sejam fictícios, né, sejam, sei lá, sci-fi, alguma coisa nesse sentido, mas não é ele. Então ele está dizendo aqui que performance não é tudo. Talvez, às vezes, minha performance seja tão somente o quê? Uma representação do que eu não sou, de quem eu não sou. Eu estou representando uma vida de alguém, a vida de alguém, atitudes, palavras, pensamentos que não sou eu. Eu realmente não sou aquilo. Então, o que nós estamos vendo aqui no ponto de número 2.2, performance não é tudo. Então, o que acontece na questão? Veja, a performance
destroçar um leão. Performance, arrancar enormes portões. Isto é, aliás, isto é a atitude de Deus. As performances dele aqui, ele está representando Deus, ele está representando a vontade de Deus, Deus está atuando na vida dele? Sim. Mas esta performance não tem nada a ver com o que Sansão é. Uma filisteia como esposa, interesses por, escusos à vontade de Deus, que não permitem, que não estão dentro da vontade de Deus. E isto acontece muitas vezes na nossa vida. Nós representamos os dois lados. Deus opera na nossa vida e a nossa vida opera através de pecado. E nós operamos o pecado que está na nossa carne. Então nós precisamos tomar cuidado porque, veja, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. Então a performance não é tudo. Tanto é que dentro desta performance que chamava a atenção de todo mundo ficava assustado, abismado com as atitudes de Sansão na questão da sua força, do seu comando, daquilo que ele fazia dentro do seu voto, mas Deus não estava olhando isto, porque disso Deus já sabia, era ele quem estava fazendo. Deus. O que acontece com a performance? Aos olhos de Deus, o seu escolhido se distanciava cada vez mais do centro de sua vontade. Veja que a performance não nos garante estarmos na presença de Deus. Não. Ainda que as nossas atitudes assombrem os acontecimentos na nossa vida, assombrem aqueles que estão do nosso lado, escondidos, escusos, nós estamos simplesmente agindo da maneira que não deveríamos agir. Quer dizer, estamos totalmente fora das orientações e das restrições de Deus. E aos olhos de Deus, veja, aos olhos do povo, Sansão era o must, né? Era o best, era o melhor. Sansão era o cara, mas aos olhos de Deus, que não está se impressionando com performance, não se assusta com aquilo que fazemos, ele tem diante de si que aquele que escolheu antes, lá no ventre de sua mamãe, estava se distanciando cada vez mais do centro da sua vontade. Qual era a vontade? Primeiro ser usado, começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, esta era a vontade. Outra vontade, então, libertador, juiz e nazireu. Como que eram as únicas coisas que o Senhor Deus havia exigido, colocado dentro deste voto? Que Sansão obedecesse às orientações e também cumprisse com as restrições ao nazireado. Fazendo isto, ele estaria dentro da vontade do Senhor. Por quê? Ele seria o libertador, que o Senhor ia começar a livrar o povo de Israel. Ele seria o juiz. Mas o que acontece? As suas atitudes, veja, suas escolhas, ainda que seja acompanhado da parte espiritual, mas as contradições da sua vida foram fazendo o quê? Foram chamando, mas a ele parecia legal, parecia bonito, parecia gostoso ficar fazendo aquele jogo de gato e rato com os filisteus. Eu falo uma coisa, eles acreditam, eu vou derrubar. Eu falo outra coisa, eles vão. Isso foi virando uma brincadeira, um círculo vicioso, brincar com as coisas de Deus na vida dele, com o chamado de Deus, com o segredo que nós temos com Deus. Cada um de nós temos um segredo com Deus. Nós sabemos para aquele a sós com Deus, aquela particularidade com Deus. Mas Sansão começou a brincar. Mas Deus está percebendo que ele está, cada dia mais, ele vai se afastando da presença de Deus. Quer dizer, se afastar da presença de Deus é se afastar do centro de sua vontade. O que é que Deus quer para nós? Para o que foi Deus que Deus nos chamou? Nós precisamos nos preocupar com isso. Tá? No caso, a vontade do Senhor era o quê? O nazireado na vida de Sansão. Para que ele fosse o libertador, o juiz, aquele que seria usado para começar a livrar Israel, ele simplesmente vai se afastando. Porque o poder, veja, nós precisamos tomar cuidado também que, quando falamos de poder na vida do cristão, nós não estamos falando do poder do cristão. Nós estamos falando do poder de Deus na vida do cristão. Quer dizer, é um dom que nós precisamos
administrar, tomar cuidado. Para quê? Para que isso não nos suba a cabeça. Para que isso não nos suba, não tome conta, não nos torne egoístas, egocêntricos, e achemos ou chegamos a acreditar que tudo isso acontece, tudo aquilo acontece por nossa causa. E não é. Veja, e parece que Sansão está gostando da brincadeira. Sansão está gostando da brincadeira. Tá? A tal ponto de, no ponto de número 3, a tal situação do no ponto 3 aparecer aqui Dalila. Só mais um passo para o abismo. Quer dizer, ele já estava acostumado, ele já tinha virado brincadeira. E agora aparece mais um passo para o abismo, mas esse passo vai levá-lo ao abismo mesmo. Tá bem? A tal ponto de ele entregar aquilo, o seu segredo com Deus, aquilo que ele tinha, com o voto que ele tinha com Deus. Tá bem? E o que acontece? Estava a força de Sansão nos seus músculos? Não, a força de Sansão, ela estava única e exclusivamente ligada a quê? Ao voto, compromisso que ele tinha com Deus. Obviamente, a retirada, ele poderia ser do tamanho da figura representada pela mitologia de Hércules, carregando o globo terrestre nas costas, gigantesco, fortíssimo, quase um Mister Universo. Ele poderia, não estou dizendo que ele tinha uma aparência daquela, porque o poder estava em Deus, não em Sansão. Ele poderia ser com essa estrutura que eu tenho, mas o poder, o extraordinário, era de Deus. Tá? Ainda que ele estivesse a aparência de Hércules, de Apolo, né? Agora eu não lembro qual dos dois carrega o globo, acho que é Apolo. Né? Apolo. Ainda que ele tivesse essas aparências mitológicas, ele poderia ser o homem mais corpulento do mundo. Mas o que fazia os milagres acontecerem, que a presença do Espírito do Senhor já não vai acontecer mais. E, obviamente, ele seria um contra 1000, ele vence os 1000. Tá? Ele poderia ser o homem mais corpulento do mundo. Corpulento no caso de músculos, tá? Existe corpulento para outra coisa. Mas o Espírito do Senhor se retirou, ele ia derrubar 1, 2, 10, 15 no máximo. Mas a hora que os 1000 viessem sobre ele, com certeza ele seria destroçado. Tá bem? Então, veja, aí surge a pergunta na questão agora de Dalila sendo só mais um passo para o abismo. E a pergunta é esta: qual a distância mais segura para se manter de um abismo? Podemos mensurar? Não. Podemos achar que, por mais que pensemos numa medida, é segura? Não. Então, qual é a resposta? É o mais longe possível. O mais longe que você puder. Paulo diz até da aparência, veja, ele diz o quê? Que nós devemos fugir da aparência, não do mal em si, mas pareceu mal, pareceu maldade, pareceu maligno, vai embora. Fuja, faça como José, deixe a capa na mão da mulher de Potifar e vaza. Mas, irmão Maurício, eu vou ser preso. Vá, mas lá dentro da cadeia, Deus estará contigo e vai fazer de você um líder lá dentro, como fez na vida de José. Então, qual a distância mais segura para se manter de um abismo? O mais longe possível, o mais longe. Mais longe possível. Tá bem? Não fique assim, não, aqui tá bom, aqui tá bom. Não, até perde de vista e continua indo o mais longe possível. Por quê? Veja, o que acontece? Nós vamos ver aqui que o declínio, a queda, o distanciamento de Sansão para com Deus havia começado muito antes do quê? Do surgimento de Dalila. Porque a cada voto, a cada parte do voto que Sansão vai desconsiderando, ele vai se distanciando. Quer dizer, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro. E ele vai tendo uma sequência de atitudes, de contradições, dentro das orientações e restrições divinas para a sua vida, que este abismo ele vai caindo aqui, ele vai caindo aí. É o tipo de tropeçar. Né? Você tropeça e não cai em cima da sombra. Você vai tentando se segurar, né? É o famoso catando cavaco, você vai tentar segurar até
se estatelar todo lá na frente. Então veja, um abismo, cada atitude da vida de Sansão foi chamando outro abismo, outra queda, tá bem? Outro, e cada vez mais estes buracos vão sendo mais fundos, mais fundos. Então, no ponto de número 3.1, nós temos o quê? Os rastros da queda. Quer dizer, você sabe, porque vai deixando para trás marcas. Cada passo que trocamos, talvez não numa pavimentação asfáltica, mas se você estiver numa estrada de terra, de areia, né, ou, sei lá, se for barro, a cada passo que você dá, você vai olhando para trás e você vai vendo rastros, você vai deixando marcas. O seu caminhar, o seu se deslocar, vai deixando marcas para trás. Tá? E isto são os rastros. Então vamos olhar os rastros que Sansão foi deixando para trás no seu caminho de queda, no seu caminho de se distanciar da vontade de Deus. Primeiro, nós vemos ele desconsiderando o conselho dos seus pais. Isto é relevante para quem quer cair. Quer cair, começa desobedecendo os pais. Cada passo de Sansão, seus pais lembravam do voto que haviam feito, não somente ele, mas os pais também haviam conversado com Deus. O Senhor havia conversado com eles, transmitido sua vontade. E os pais, cada momento, né, seja aqui com o interesse por mulheres que suas atitudes não condiziam, as suas atitudes ao tomar na escolha de esposa. Veja que ele chegou a um ponto de se achar autossuficiente. Ele fazia o que ele queria, ele escolhia quem ele queria, ele comia o que ele queria, ele bebia o que ele queria, ele não estava nem aí mais com os votos que ele tinha com Deus. Tá? Mas veja o primeiro rastro de queda. Você não precisa fazer muita coisa. Primeiro, desconsidere os conselhos de seus pais. Nós estamos falando com jovens, com juvenis. Eu já tive esta idade. Muitos de nós que hoje aconselhamos também tivemos esta idade. Porque é difícil você aconselhar sobre essa idade se você ainda não viveu ou está vivendo. É um vislumbre, é um sucesso, é uma coisa que encanta, que entorpece os sentimentos. Tá? Dessa idade para frente, dos 15 aos 18, 19, 20, quer dizer, nós perdemos consideravelmente o sentido de tudo. Não somente o sentido da vida. E a primeira coisa que nós fazemos é desconsiderar os nossos pais. É desconsiderar os nossos pais. E quantos jovens hoje não estão neste caminho? De achar bonito o conselho de ímpios, de desobedecerem seus pais, de se oporem veementemente com palavras e alguns até com movimentos perigosos contra seus pais. Porque acha isso bonito, né? Porque acha isso elegante, atraente, acha que isso é macheza, acha que isso é ser rebelde. Não, isso é ser, descabeçado. Por quê? Veja, mais um passo para o abismo, dali era mais um passo para o abismo. E dentro deste caminhar para o abismo, ou para abismos, veja, começamos como? Desconsiderando os conselhos de nossos pais. Segundo, desconsiderando os mandamentos de Deus. Tá? Obviamente, se não respeitamos os nossos pais que os vemos, nós não vamos respeitar a Deus, o nosso Pai Celestial, que vemos. Tá? Desta desconsideração para esta é um pulo, é um passo, já que estamos falando de passo. O que é desconsiderar os mandamentos? Veja, as orientações, as restrições, deixarmos de consagrar a nossa vida, de sermos um consagrado ao Senhor, tá bem? É continuarmos e sermos frequentes dentro dos nossos tropeços, do nosso caminhar trôpego, né? Aquela forma de andar totalmente desconexa, desconcertada, descontrolada, sem objetivo, sem alvo, sem nada. Então nós precisamos. Então nós temos aqui os passos, veja, os passos. O primeiro, os rastros de uma queda. Começamos por quê? Pelo desconsiderar os conselhos dos pais. Segundo, desconsiderar, veja, que aqui é conselho, mas a Deus é mandamento, é preceito, é ordem. Tá bem? E nós precisamos aprender isto.
Deus havia dito muitas coisas para Sansão não fazer. Aqui, ó, não deveria comer, nem tocar em coisas impuras, não deveria beber vinho ou bebida forte. Mas ele chega ao ponto de se deleitar com o quê? Com uma prostituta. Veja que ele considerou os mandamentos de Deus. Óbvio, passou por cima dos pais, Deus ele vai desconsiderar muito rapidamente. Mas ele levou a questão a um patamar muito alto, muito alto. Tudo aquilo que Deus havia dito para ele não fazer, ele fez. Fez porque quis. Ele sabia o que ele estava fazendo. Porque, principalmente, cada passo errado, seus pais o chamavam a atenção. Mas ele não estava nem aí. Ele não estava preocupado. Tá bem? Então, nós vemos que a cegueira de Sansão, tanto sua cegueira, quanto sua queda, quanto a retirada do Espírito do Senhor da vida dele, começa muito antes da história dos filisteus, começa muito antes de Dalila, vai aonde? Então, esta cegueira, né, que ele vai ter os seus olhos vazados pelos filisteus, depois que Dalila descobre o seu voto com o Senhor, o seu segredo com o Senhor, eles vão furar eles vão vazar os seus olhos. Mas a cegueira de Sansão começa muito antes disso, porque é uma cegueira espiritual. Sabe aquela ideia do pior cego é aquele que não quer ver? É esta situação do cego espiritual. Ele está vendo, mas ele não quer reconhecer, ele não quer se desfazer daquilo, ele não quer considerar o que ele está vendo, ele simplesmente quer passar por cima. Simplesmente. Então a cegueira de Sansão começou antes dos filisteus furarem os seus olhos. Quer dizer, desde o princípio, quando ele começa a desconsiderar os seus pais, os conselhos, ele começa a se esquecer das orientações, dos mandamentos, né, das restrições dentro do seu voto com Deus e do voto de Deus com ele, ele simplesmente foi perdendo a visão e a vida espiritual. Veja, a sua espiritualidade, a sua vida espiritual está morrendo e, consequentemente, vai levá-lo também ao fim físico por causa de sua desobediência. Então, nós falamos do ponto 3, só mais um passo por abismo, Dalila. Nós falamos do 3.1, rastros de uma queda, né? Rastros de uma queda. E o que acontece? Veja, a cegueira é tão grande que ele vai fazer o quê? Vou me levantar como das outras vezes. E vou eliminar, eu vou destruir os filisteus, como todas as vezes eu fiz. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Veja, a cegueira espiritual, a frieza, o distanciamento, leva a situações de que nós nem percebemos o quão distante estamos da presença do Senhor, ou quão distante o Senhor, do Senhor ele não vai nos abandonar, mas nós deixamos ele. É bíblico, Jesus Cristo disse assim, aquele que vem a mim de maneira alguma eu lanço fora. Mas quem é que se distancia? É Deus quem vai embora ou somos nós quem nos distanciamos de Deus? Quem quebra votos? É Deus ou somos nós? Quem quebra as alianças? É Deus ou somos nós? Quem quebra os preceitos e mandamentos? É Deus ou somos nós? Então nós temos que entender isto. E partimos para o quarto e último tópico, quem tem promessas de Deus não morre. Não morre aqui é uma questão. Quem tem promessas de Deus não morre. Veja que é uma ideia bastante divulgada no meio do cristão. Quem tem promessa não morre. Não morre. Tá? Vamos entender isso dentro da lição. Veja que ele tem promessas. Mas dentro do seu arbítrio, ele tem as suas atitudes, que não tem nada a ver com as promessas. Ele está se distanciando do centro da vontade do Senhor. E quem é que afasta Sansão de estar em plena comunhão, de estar em plena vivência das promessas divinas, feitas antes dele nascer? O que é que distancia? São as promessas? Não, são suas atitudes. Vamos nos lembrar do que eu disse no início? Quem planta, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Tá bom? É a lei da semeadura. E no seu rastro de distanciamento, ele vai deixando as marcas de suas atitudes
consequentes, contraditórias com a sua espiritualidade. Tá bem? As suas atitudes são totalmente, não são coerentes, são contraditórias. Nós vemos despedaçando um leão e tomando uma filisteia como esposa. Nós vemos ele arrancando portões enormes, mas se interessando por uma prostituta. Então, as suas atitudes são totalmente incoerentes com o seu chamado. E isto faz com que ele se afaste das promessas de Deus, de viver na plenitude de Deus, de viver a plena graça, os plenos favores, os plenos direitos que nós plenos privilégios que nós temos dentro das promessas divinas, dentro das promessas de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Lembra? Desde o começo eu estou dizendo isso, que nós precisamos tomar cuidado. Nosso chamado pode ser o chamado mais extraordinário. A capacitação que Deus nos deu pode ser extraordinária a ponto de todos reconhecerem que Deus é na nossa vida. Mas precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. E a principal atitude é não deixar que o poder ele venha corromper a nossa alma, sendo que o poder é de Deus e não nosso. Tá bem? Então, nós estamos no ponto 4, número 1, que diz: quem tem promessas de Deus não morre, e nos indica tomarmos cuidado com as nossas atitudes, porque foram as atitudes de Sansão que afastaram ele de desfrutar a plenitude das promessas divinas, feitas antes dele nascer. Vamos nos lembrar de Jeremias, capítulo, se não me engano, capítulo 1, versículo de número 5, tá? No ventre da tua mãe te escolhi e te separei, te nomeei por profeta às nações. Então, aqui Sansão é um juiz. Tá bem? A promessa de Deus está ali. Ponto 4.1. E último, a soberania divina e a responsabilidade humana. Veja, quem tem promessa de Deus não morre. Então, Deus permite que o homem tenha a escolha. Qual a escolha que pode ser? De o homem deixá-lo e de o homem abrir mão do amor de Deus. Deus não vai nos obrigar a ficar em sua presença. Deus não vai nos obrigar a ficar em sua casa. Ora, isto não seria amor. Se você está na casa de Deus, na presença de Deus, ou por medo, ou porque alguém está te obrigando. E não é esta a ideia. É a ideia de você ficar por amor. O filho pródigo disse: quero metade do que eu tenho. Tudo que eu tenho, a minha parte eu quero. A minha parte eu quero. O pai simplesmente divide as partes e entrega para o filho. Qual era a vontade do pai? Que o filho fosse embora mesmo? Não, que ele ficasse. Mas não é a tua vontade ir lá para fora? Vá, toma aqui tua parte e vai. E ele foi. Então o pai permitiu. Aqui, Deus permitiu. Deus permite que o homem tenha escolha. Tá? Vamos lá para o livre-arbítrio. Porém, o que acontece? O Senhor vai sempre alertar sobre as consequências de sua decisão. Sansão fez suas escolhas, sim ou não? Fez. Mas quais foram as consequências? Apesar das orientações, das restrições, do voto de consagração, agora Sansão é preso. Sansão é preso, tem os seus olhos vazados, e agora ele vai servir de escravo para os filisteus, e também de diversão, até um determinado tempo. Por isso que as consequências, elas podem, veja, o caminho que busca abismos, se os caminhos forem contínuos e frequentes quanto a tropeços, a erros premeditados ou aceitos, o que vai fazer? Sansão agora chega num dia em que, depois de muito se arrepender, porque o cabelo dele cresceu de novo. Ele se arrependeu demais. Ele se arrependeu da maneira certa, da forma certa. E ele chama o menino e diz: coloque as minhas mãos nas colunas principais do templo. Veja, mas é porque o cabelo dele cresceu de novo. Não. Ele reatou o seu voto com Deus, se arrependendo da sua caminhada. Então ele volta aqui e diz: Senhor, tenha misericórdia, mas não tenha misericórdia de mim mais uma vez, restitui a minha força.
Veja que ele não estava, meu cabelo cresceu e nós vamos continuar. Não, ele vai falar com Deus. Ele diz, restitui a minha força. Só mais esta vez. E ele empurra os pilares principais daquele templo e eles, todos os que estão ali são soterrados. E também Sansão agora tem o término da sua história. Poderia ser uma história plena dentro das promessas divinas, mas infelizmente, apesar agora do sua última atitude, com grande sucesso, a história não ficou da forma com que Deus queria que ela fosse. Tá bem? E ali diz a Bíblia que Sansão exterminou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Tá bom? Que possamos pensar, tomar cuidado com a questão de escolhas, do pensar. Tá bem? Nós precisamos evitar os tropeços. Nós não vamos conseguir não tropeçar, mas se tropeçarmos, voltarmos, nos arrependemos, pedimos perdão e continuamos não no pecado, mas dentro do voto, do compromisso, das nossas responsabilidades com Deus. Tá bem? Porque nós vemos que os tropeços contínuos e frequentes vão nos trazer para cá, para consequências das nossas decisões. As consequências das nossas decisões. Sansão agora tem a sua vida suprimida. E que nós não esperemos chegar a tal situação, mas que a partir de hoje nós começamos a pensar como estão os meus passos, como está a minha vida, como está a minha consagração diante de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.